E tem que ser assim mesmo. Quanto mais usar, melhor é. Melhor ela fica. Quanto Ô, mais usa, fala a melhor ela verdade, essa fica. camisetinha é boa demais, né? Pra falar. Não, boa demais. Acertamos ela. É, ficou top demais. Brabíssima. Então vamos embora. Qual que é a intenção hoje, galerinha? Hoje nós vamos falar sobre todos aqueles pontos lá, tá? Deixa eu colocar eu na metade da tela aqui também. Vai ficar melhor, ó. Aí. Então nós vamos falar sobre todos aqueles pontos de opções. Eu sei que tem gente que ainda não sabe muito bem. O pessoal da turma 7 já vai ter tempo aí de ter chegado na faixa preta. Quem não chegou na faixa preta já tem quase um ano, hein, galera? Tem que dar uma forçada aí. E o pessoal da turma 8 provavelmente muitos não chegaram na faixa preta ainda. Mas não tem problema. Os que chegaram, melhor ainda, vocês vão entender melhor ainda. Mas a gente vai começar desde o início mesmo. O básico do básico, do básico, do básico, pra vocês entenderem o que que é. E aí o Wesley vai explicar o que é uma opção, como que funciona. Depois vou te falar, te explicar como que a gente utiliza isso dentro do nosso modelo, né? Porque a gente não vai sair do nosso modelo. As opções elas são muito mal faladas, dependendo do local onde você vai para escutar sobre ela. Então, é igual uma faca, né? Você pode usar ela para cortar aquela picanha no final de semana, ou então você pode usar ela para machucar. A maior parte das pessoas nas opções usa as opções para poder alavancar, para apostar, e aí acaba perdendo dinheiro mesmo. Então, no caso do jeito que a gente usa, você vai entender aqui, na sequência dessas três aulas, você vai ver que é diferente do pessoal, né? A gente criou um método nosso e tal, e então vocês vão gostar pra caramba. Eu vou deixar o Weslão falando, explicando pra vocês essa primeira parte. Vou ter que ir lá trocar minha camiseta, né? Vou ver se eu acho uma livro lá. Não, E o aí eu pessoal tá volto pra cobrando. O explicar a minha pessoal tá parte. cobrando. Se apresenta aí, Weslão. Acho que a Tranquilo. maior parte da Fechou. galera já te conhece, mas se apresente aí. Sem crise. O pessoal já tá reclamando da caneca do Palmeiras. O pessoal tem que reclamar mesmo, né, cara? A gente não para de ganhar e quando não ganha é vice, né? Vai fazer o quê, Não, né? essa caneca aí realmente tem que trocar, mano. Essa Eu vou te mandar caneca uma aí, caneca da cara. geração aí, cara. Não, tá boa. Ela tem um lugarzinho, ó, dá pra pôr ela do lado da do Palmeiras. Vai ficar top, a dupla perfeita. Não, mas bora lá, bora lá. Galera, para quem não conhece, vamos dizer assim, né? Mas é difícil, vocês maratonam o canalzão do Geração Dividendos. Eu duvido que você já não assistiu um videozinho lá daquela série braba de opções que a gente fez durante o ano. E você já deve ter visto alguma coisa aí da gente operando opções dentro da carteira do Léo. E você com certeza já viu o que o Léo acabou de dizer. A gente tem uma pegada diferente para as opções, né? Por quê? Porque o foco é realmente o longo prazo. O longo prazo faz toda a diferença, boas ações, ou seja, é por isso que cabe certinho dentro do que vocês têm aprendido ao longo da mentoria Geração de Dividendos e vai servir como uma luva se vocês realmente respeitarem os pilares que a gente vai pregar por aqui, ensinar e levarem isso para o resto da vida de vocês. Bom, eu e o Léo estamos na caminhada aí há muito tempo, muito antes da gente pensar em ter um canal de investimento, do Léo pensar em ter um canal de investimento. A gente se conheceu muito tempo atrás e é uma história super legal aí, porque a gente tem uma amizade de anos para trás aí, antes mesmo do Léo se formar em medicina, eu também. A gente tem uma história aí bem longa, vamos dizer assim. E foi muito legal, porque à medida que os anos foram passando, Deus foi estreitando nossos caminhos aí para a gente se encontrar, vamos dizer assim, agora um nas opções, o outro sendo o brabo aí do universo todo dos investimentos aí já trilhando vocês dentro do caminho que precisa, agora fica muito mais fácil para mim, né? Eu chego com as opções, no final de tudo isso é muito mais tranquilo para a gente operar as opções. Bom, vou começar já com o conteúdo mesmo, Léo, vamos lá? Beleza, Bora? eu vou deixar eu bem pequenininho aqui, você fica maior aí pra poder explicar pra galera. Dali. Beleza. Dale, vamos lá. Então, galera, vamos começar direto com as opções mesmo, né? Não vamos perder tempo aí, não. Vamos seguir direto para as opções. Eu sei que, como o Léo mesmo falou aí para vocês, puxa vida, né? As opções são tidas por grande parte do mercado como quase como o patinho feio do mercado financeiro. Por quê? Porque muita gente utiliza as opções de maneira errada mesmo, com viés de aposta, com viés de trade, e vocês vão ver que nós estamos muito longe disso, mas muito longe. E dentro dessa aula de hoje, dessa live de hoje, a gente quer fazer isso ser super prático para vocês mesmo, de uma maneira que possa simplificar, que de repente às vezes você olha e enxerga opções de uma maneira difícil, de uma maneira que complica a mente, né? Porque as opções têm um universo de siglas, um universo de muitas coisas, de muitos nomes, mas a missão realmente é traduzir isso para vocês de uma maneira simples, fácil, e é isso que eu quero começar já de cara dentro das opções, do nome de opções, né? O que são as opções? O que são as opções de verdade?
Se a gente for utilizar os jargões do mercado, se a gente for utilizar o que o mercado fala, o que são as opções são derivativos. Olha só, né? Aí eu começo com derivativos. Uma palavra chata, puxa vida, derivativos. Derivativos do quê? Derivativos nada mais é que uma palavra chata do português mesmo. Derivado de alguma coisa. Derivado das ações. Então, opções são derivativos das ações. Se são derivativos das ações, elas são uma parte das ações. E se elas derivam mesmo das ações, ou seja, eu consigo negociar ações através das opções. Então, dentro do mercado financeiro mesmo, as opções são apenas derivativos. Derivativos que eu consigo negociar as ações através delas. Mas esqueça agora derivativos, ficamos só com opções. Então, opções, eu posso negociar ações através das opções. Nossa, ainda está confuso, fica ruim ainda, né? Eu consigo negociar as ações através das opções. Mas vamos simplificar as opções mais ainda. As opções, eu só tenho duas. Eu só posso ter duas opções. E agora eu traduzo todo o universo das opções que de repente você já deu uma olhada por aí em só duas coisas, em duas possibilidades de opções: calls e puts. Eu só tenho essas duas opções. Eu não tenho nenhuma outra opção para você negociar no mercado financeiro. Eu só tenho duas opções: calls e puts. Calls, opções de compra; puts, opções de venda. Puxa vida, né? Ainda assim, tá estranho. Puxa vida, opções, call e puts. E agora vamos traduzir elas mesmo para você nunca mais entender opções de outra maneira e para ficar perfeito dentro da sua cabeça. Vamos transformar as opções, então, ao invés de call e put e opções, vamos traduzir esse nome de opções para contratos. Vamos colocar o nome de opções para contratos. Esqueça o nome opções, beleza? A partir de agora, nós vamos falar de contratos. Contratos, simplesmente contratos. Ótimo. Contratos. Como é que os contratos funcionam? E eu adoro que vocês conversem comigo no chat. Então, eu vou estar olhando para o lado aqui, volte e meia, para ver vocês me falando no chat aqui, para a gente conseguir conversar sobre contratos. Eu quero a interação de vocês junto comigo aqui sobre contratos. Me ajuda a pensar. Se as opções são contratos, o que eu preciso ter em um contrato? Eu quero que a gente consiga elencar alguns fatores principais, os fatores principais que nós precisamos ter dentro de um contrato. Vamos lá? O que eu preciso ter dentro de um contrato? Quero ver no chat. Olha só, legal, gostei, olha só, muito legal. Vamos lá, ó. Vocês praticamente já falaram os cinco motivos que eu gostaria, os cinco pilares que nós temos que ter dentro de um contrato. Vamos lá, colocar eles um pouquinho de ordem. Preciso ter o comprador e o vendedor, não preciso? Preciso. Então, dentro de um contrato, eu preciso ter comprador e preciso ter vendedor. Ótimo. Se eu preciso ter comprador e vendedor, vocês já falaram no chat para mim também, eu preciso ter o que eu estou negociando, né? Preciso, na verdade. Tenho o comprador, tenho o vendedor e tenho um objeto que eu estou negociando, alguma coisa que eu estou negociando. Ótimo. Tenho comprador, vendedor e tenho o que eu estou negociando. Perfeito. Se eu tenho o que eu estou negociando, eu preciso do que para negociar isso? Do preço. Na verdade, preciso do preço. Então eu tenho comprador, vendedor, o que eu estou negociando e o preço. Quatro pilares já. E o que mais eu preciso ter? Preciso ter o prazo desse contrato, né? Preciso, na verdade. Eu preciso ter para quando é esse contrato. Não é verdade? Preciso. E olha só: comprador, vendedor, o que eu estou negociando, prazo e preço. Ótimo, se eu tenho esses cinco pilares, eu tenho um contrato bem estabelecido. É óbvio que dentro de um contrato você vai ter inúmeras cláusulas, vamos dizer assim, né? Mas aqui eu quero que você se atenha só a esses cinco pilares fundamentais dentro de um contrato. Por quê? Porque se eu traduzir o nome opções para você como um contrato, você conseguiu perceber tudo o que as opções são? Nada mais são do que um poder de escolha seu para ser comprador ou vendedor sobre um objeto. Nesse caso, nós estamos falando de ações, onde você vai poder escolher o preço que você vai negociar
e também escolher em que prazo você gostaria de negociar. Ou seja, as opções são literalmente um contrato. Então, se elas são um contrato, e eu acabei de te dizer que eu só tenho duas opções de contrato, as calls e as puts. Olha só como agora tudo fica um pouco mais fácil. São só contratos. Contratos através dos quais eu posso negociar as ações. E se eu acabei de dizer para você que é só um contrato, você pode ou não pode escolher ser o comprador ou o vendedor de um contrato? Pode ou não pode? Pode, né? Eu posso escolher ser o comprador ou o vendedor a qualquer momento. Posso? Posso, mas eu sei que às vezes entre vocês vão falar assim: não posso, não. Por que não posso, não, né? Porque se eu sou o comprador, concorda que é mais fácil, não é verdade? Se eu sou o comprador, eu posso escolher comprar realmente qualquer coisa no momento que eu quiser. Mas e para ser o vendedor? Para ser o vendedor, dá para vender a qualquer momento? E eu quero que você comece a se concentrar agora dentro do vendedor. E agora? Qual a diferença de comprador e vendedor? Mas eu quero que você continue me ajudando a pensar. Lembre que nós estamos falando de contratos. E agora eu vou para comprador e vendedor. Qual é a diferença principal entre o comprador e o vendedor? Vamos ver se vocês estão comigo no chat. Qual a principal diferença entre o comprador e o vendedor? Qual a principal diferença? Lembra, não estou falando de opções, eu estou falando de um contrato, de qualquer coisa que você está negociando aí. Contrato. Qual a principal diferença dentro de um comprador e de um vendedor? Gostei de ver. Tá todo mundo antenado. Isso é muito legal, muito legal. Top. Ótimo. Exatamente isso. Se eu sou o vendedor, eu sou obrigado ou não sou a ter o que eu estou negociando dentro desse contrato? Sou, né? Como é que eu poderia vender algo que eu não tenho? Isso não é correto. Isso não é certo. Então, tá vendo a principal diferença entre comprador e vendedor? Porque eu quero que você se concentre no lado do vendedor. Mas ainda vamos continuar pensando. Então, o vendedor obrigatoriamente tem que ter o que vender, óbvio, isso é mais do que claro. O comprador, o comprador pode decidir comprar a hora que quiser, o que quiser, no preço que quiser, se esse preço estiver de acordo para ele. Mas o vendedor só pode vender se ele tiver alguma coisa. Mas concorda comigo que o vendedor tem liberdade de escolha? Uma liberdade que às vezes o comprador não tem. Por quê? Porque o comprador, ele vai ter que aceitar comprar no preço que ele gostaria. Mas concorda que ele só vai comprar se alguém vender para ele? E se alguém estiver vendendo alguma coisa para esse comprador, pode ter certeza que essa pessoa provavelmente está vendendo com lucro. Nós estamos falando de contrato. Eu não acho que alguém venderia alguma coisa por menos do que comprou. Lembre, nós estamos falando de contrato. Ótimo. Agora que você entendeu que o vendedor precisa ter o que vender, vamos para mais uma diferença principal entre comprador e vendedor? E eu diria que essa é a principal diferença entre comprador e vendedor. Eu acho que vocês já conseguiram chegar nesse pensamento também, né? Qual é a principal diferença mesmo? E agora vamos falar no contrato em grana. Qual a principal diferença do comprador para o vendedor? Agora pense em dinheiro. Você decidiu, saiu da sua casa para fechar um contrato e você é o comprador. O que você vai fazer assim que você decidir ser o comprador? O que você está fazendo? Gostei de ver. Olha que legal, né? Tem que ter a grana, vou barganhar preço, eu vou tentar achar o melhor preço, eu vou tentar fazer a melhor compra. Tá vendo só? E o que eu queria mesmo ouvir de vocês é o principal para você lembrar sempre para sua vida nas opções. Porque as opções são um contrato. E nós estamos aqui falando de contratos. Quando você compra, você gasta dinheiro. Gasta ou não gasta? Gasta, né?
Não tem como você comprar sem gastar dinheiro. E se você gasta dinheiro, é uma operação a débito. Débito, não é verdade? Débito. E mais do que óbvio, se você está comprando, é lógico, você está gastando dinheiro. Uma operação a débito. Mas e o vendedor? O vendedor escolhe vender no preço que ele quer, no tempo que ele quer, e ele ainda vai receber dinheiro. E agora que você já sabe que nós estamos falando de contratos, contratos que me permitem negociar as ações, eu começo a trazer você realmente para dentro das opções, como um contrato que, se você for o vendedor, você vai escolher aonde você vai vender, você vai escolher o tempo em que você vai vender e você vai receber dinheiro para vender. E se você vai receber dinheiro para vender, é uma operação a crédito. E dentro das opções não é qualquer crédito. É um crédito muito maior do que a sua ação talvez te pague de dividendos. Mas depois a gente chega lá, nessas comparações. Mas falando de contratos ainda, o vendedor tem créditos. Então, se o vendedor tem crédito e o comprador tem débito, por que é que você seria o comprador? Dentro do mercado financeiro, vocês aqui estão, dentro da MGD, procurando multiplicar patrimônio, procurando enxergar um longo prazo muito melhor, procurando fazer boas compras e multiplicar a rentabilidade de vocês, a valorização. Concorda que receber dinheiro faz muito mais sentido do que gastar dinheiro para que a gente melhore, multiplique essa rentabilidade e de repente chegue no seu destino um pouquinho antes do que você planejou? É melhor, né? Muito melhor. Mas agora que a gente falou sobre contratos, vendedor, comprador, agora sim, eu quero que você se concentre no vendedor. Por quê? Porque dentro do vendedor, eu quero que você pense junto comigo o que o vendedor poderia de fato fazer. E para isso nós vamos contar uma historinha. Uma historinha que talvez você consiga entender um pouquinho melhor. E já já eu vou colocar tudo isso na tela e a gente vai mostrar, inclusive, os cenários para você poder enxergar junto comigo tudo o que eu vou contar nessa história. Essa história vai fazer sentido para você e fazer você entender, de fato, como funciona e como realmente é só um contrato. Imagine você um contrato e o meu objeto aqui agora, no exemplo, vai ser um relógio. Olha só, imagine, né? Um relógio. Um relógio, mas não vamos colocar um qualquer relógio, vamos colocar que seja um Rolex, olha só, né? Um Rolex. Um Rolex de 100 mil reais, olha que absurdo, não é verdade? Um Rolex de 100K. Ótimo, um Rolex de 100K. E eu tenho esse Rolex de 100K, olha só, né? Eu tenho esse Rolex de 100K. Ótimo. E eu, você já sabe, será que eu seria o comprador? Não, é óbvio que não, eu vou ser o vendedor. Mas o Andrezão adora comprar as coisas. E o Andrezão, do nada, chegou para mim e falou assim: Wesley, eu quero comprar o seu Rolex aí, cara. Eu quero comprar. E eu olho para ele e falo assim: caramba, André, mas por que, cara? Não, eu quero comprar. Quero comprar, pensa aí, você me diz se você me vende. Só que é o seguinte, eu não tenho dinheiro para comprar ele agora, não. Eu vou comprar e gostaria de comprar ele de você daqui uns 6 meses, beleza? Aí eu olho para ele meio assim, desconfiado, e falo assim: tá bom, vou pensar sobre isso e tal, mas você tá ligado que o relógio vale 100K, né? Aí ele fala para mim assim: não, tô sabendo, fica tranquilo. Aí ele vai embora, liga pro Pedrão e fala assim: ó, Pedrão do céu, cara, sabe aquele relógio que o Wesley tem lá? Aquele Rolex? Cara, eu fiquei sabendo aqui, informação privilegiada. O Léo falou para nós que esse relógio, esse mesmo modelo de relógio, vai estar no próximo filme do 007. Ou seja, eu tenho certeza que esse relógio vai valer mais do que 150 mil reais daqui 6 meses. Eu tenho certeza. Aí o Pedrão não é bobo nem nada, fala para ele: pô, então vai lá e fecha um contrato com ele para você comprar. Mas tô sem dinheiro agora, o Andrezão falando com ele, né? Tô sem dinheiro agora, eu falei para ele que compra daqui 6 meses. Será que ele vai vender? E aí? Será que eu vendo para ele esse relógio para daqui 6 meses? Pensa comigo, me ajuda a pensar. O relógio vale 100K? Ótimo. Se o relógio vale 100K, eu vou pensar bem com carinho nessa proposta do Andrezão. Legal.
Como eu faria essa venda para ele? É óbvio que eu venderia. Não tenho nenhum problema em vender. Por quê? Porque primeiro que eu não tô nem aí se esse relógio vai ou não aparecer no 007. Para mim não importa. Para mim importa o que eu penso sobre esse relógio. E para mim importa o quanto eu paguei por esse relógio. Esse relógio vale 100 mil reais. Mas e vai que de repente eu já paguei nesse relógio só 90. Mas não quero que você pense nos 90. Pense nos 100. Beleza? Ou seja, o relógio vale 100k. E se ele vale 100k hoje, você acha que eu venderia esse relógio pro Andrezão por menos de 100 mil reais daqui a 6 meses? Fala no chat para mim. Você venderia por menos de 100 mil? Se ele tá valendo 100 mil hoje, você vai vender por menos de 100? Eu acho que não. Na verdade, eu não venderia de jeito nenhum por menos de 100. Ainda mais que eu sou um vendedor, um bom vendedor. E aí eu penso bem tranquilo. Obviamente, né? Eu penso junto com a minha mulher em casa, a Renata, né? E falo para ela: amor, olha só, o Andrezão quer comprar o relógio. Mas 100k, 100k, olha aí, vale 100k. Vamos vender por quanto? Minha mulher não é boba nem nada, ela já olha para mim e fala assim: não, vamos vender por 150 mil. Aí eu falo assim: não, vamos achar um meio do caminho. 120. Pode ser? Pode ser. 120. Beleza. Mas ele vai pagar à vista? Ah, não. Ele vai pagar daqui 6 meses. Não. Então temos que ter um dinheiro, ele tem que pagar alguma coisa para a gente vender por 120 mil para ele. Senão não vale a pena. Vamos esperar 6 meses para daí receber 120 mil? Eu penso bem e falo assim: é verdade. Verdade. Vamos cobrar pelo menos uns 10 mil reais dele para garantir essa venda para ele daqui 6 meses. Beleza? Beleza. Minha mulher olha para mim e fala: fechou. Joia. Ligo pro Andrezão, falo assim: Andrezão, olha aí, cara. Seguinte, eu vendo o relógio pra você. Vendo. Mas seguinte, eu vendo ele por 120 mil reais e para você fazer essa aquisição, eu quero um contrato contigo aí que você daqui 6 meses tem o direito de ter esse relógio por 120 mil reais, mas você tem que pagar 10k hoje para você poder ter esse relógio daqui 6 meses. Beleza? O Andrezão de cara fala assim, ó, fechado. Por quê? Porque ele já combinou com o Pedrão e já tem a informação privilegiada do Léo de que o relógio vai aparecer no 007. Ou seja, negócio da China. Moleza, dinheiro fácil. Ótimo. Beleza. Cenário montado. Parabéns. O Andrezão acabou de comprar uma call. Ele acabou de comprar a opção de compra. Mas eu acabei de vender a opção de compra. E você conseguiu conectar todos os pontos do contrato que eu já te falei alguns minutos atrás? Olha só, o Andrezão acabou de gastar 10 mil reais para ter o direito de ter o relógio por 120 mil reais daqui 6 meses. Mas eu já tinha o relógio. E o relógio vale 100 mil. E eu só aceito vender ele no preço que eu escolhi, no tempo que o Andrezão escolheu, que para mim não teria nenhum problema, mas eu só vendi aceitando receber ainda um algo a mais através desse contrato, porque senão eu não venderia. E aqui você consegue enxergar um dos superpoderes das opções. Dentro das opções, eu consigo ser pago para vender o que eu já tenho. Mas não é um simples ser pago, porque você concorda comigo que se eu fosse simplesmente vender o relógio por 120 mil reais, eu venderia ele por 120 mil reais? Sim. Mas dentro desse cenário que eu acabei de te mostrar, eu não vendi por 120 mil reais. Eu vendi por 130. E um detalhe importante é daqui 6 meses. Será mesmo que essa informação do Léo estava certa? Será que o relógio vai valer 150 mil reais? E essas perguntas importam? Sabe para quem essas perguntas importam? Só para o comprador. Só para o comprador. Para mim elas importam? Não. Eu já tinha o relógio. O relógio valia só 100 mil reais. Eu já estou vendendo ele com lucro. E dentro desse cenário que eu te mostrei, eu estou vendendo com 20% de lucro. Mas na realidade eu estou vendendo com valorização e com rentabilidade, dois poderes da minha venda de call.
Valorização de 20%. 120 para 100 mil reais. Mas eu recebi mais 10 mil reais, ou seja, mais 10% de prêmio, mais 10% pela simples vontade do Andrezão em comprar esse contrato. E olha só. E agora? O que acontece dentro desses cenários? Vamos lá? Vamos ver se eu consigo mostrar a tela para vocês? Vamos lá. Deixa eu compartilhar a tela aqui. Léo, você vai ter que me liberar para compartilhar a tela, cara. Não tá. Liberado, liberado. Aí, Mete boa, bronca. boa, boa, boa. E eu sei que vocês aqui sempre veem a tela preta do Léo aí, né? E nós vamos na tela preta aí também. Vamos lá. E agora, né? Vamos para os cenários? Vamos lá. Agora nós vamos ver se a letra do Magic é ruim mesmo. Ô, louco, nem fala um negócio desse, que aqui o pai é canhoto, olha a dificuldade. O pai é canhoto, tá escrevendo com a direita, hein? O pai é ambidestro, olha só que absurdo. O pai é absurdo. Vamos lá, vamos lá. Então, imagina, o que nós estamos negociando? Vamos lá para você entender de vez aí agora mesmo. Olha lá, estou negociando o quê? Um relógio, não é verdade? Olha aí, ó. Sem criticar a letra, hein, pessoal? Olha aí, ó. Critica a cor da letra, então. Não, a cor não. A cor tem que ser gritante para ninguém nunca mais esquecer. Olha lá. Relojão. Quanto vale o relógio, galera? Quanto vale o relógio? Olha lá, ó. Quanto vale o relógio? 100k, hein? 100k, para você não esquecer. Perfeito. Relógio vale 100k. Vamos primeiro para o meu cenário. Óbvio que eu quero mostrar primeiro o cenário para você. O primeiro cenário vencedor, o cenário onde eu estou vendendo. Eu já tenho relógio, não tenho? Tenho. Óbvio. Vamos lá. Vamos para o relógio. Vamos para o meu cenário? Não, eu vou começar primeiro para o cenário do Andrezão. Cenário do Andrezão. Vamos lá? Primeiro cenário do André. O André comprou, não é verdade? Ele comprou. E vocês agora já sabem tudo junto comigo. Vamos lá, ó. Andrezão, eu vou colocar o André só como a letra A. Beleza? Olha lá, o Andrezão, ele comprou, não comprou? Comprou. Ou seja, compra. E a compra é igual ao quê? Débito. Não é verdade? Uma operação a débito. Ele gastou. Ele gastou quanto? Menos 10k. Olha lá, ó. O Andrezão gastou 10k. Mas ele gastou 10k para poder comprar o relógio a 120. Porque eu não sou bobo nem nada, eu não vou vender por 100k, eu vou vender por 120. Beleza, aqui em cima está o resumo do André. E agora? O André só tem três possibilidades. Só três. E agora? Quais são as possibilidades do André? Cenário 1. O Andrezão estava certo. A informação do Léo foi top. O Léo estava dentro da parada e sabia. O relógio valorizou mesmo. Apareceu no filme e foi para 145k. Olha que absurdo. E agora? O que aconteceu com o André? Lucro, né? Lucro, com certeza. Foi para 145, ele tinha o direito de comprar a 120, ou seja, lucro de 25 mil reais, né, Wesley? Não, não, não. Ele pagou 10, ou seja, ele não pagou 120, ele pagou 130 no relógio, beleza? Então, lucro de 15, 15k. Parabéns, o Andrezão acertou. Beleza, mas esse era só o primeiro cenário? E agora? Vamos para o segundo? O relógio subiu de novo. Subiu, valorizou de preço. Mas ele não chegou a 120, ele chegou a 119. 119k. E agora? Agora Agora o Andrezão se lascou. Por quê? Porque aqui ele teve prejuízo. Por que prejuízo, Wesley? Ele gastou ou não gastou 10k? Gastou, né? E esse dinheiro volta para ele? Não. Por que que eu vou devolver o dinheiro para ele? Eu sou o vendedor, fechei um contrato. Eu não vou devolver o dinheiro para ele. Eu já recebi esses 10k. Faz sentido o Andrezão comprar por 120, sendo que ele consegue comprar o relógio no mercado por 119?
Não faz. Ou seja, prejuízo de 10K. Perdeu 10K. Beleza. Mas ainda tem um terceiro cenário? Sim. O relógio caiu de preço. Caiu. E agora ele caiu para 99. E de novo, o Andrezão perdeu 10K. Por quê? Porque ele vai pagar 120, sendo que ele pode comprar por 99? Ou seja, na matemática simples, simples, se você é o comprador, você larga com 66% de chances de errar a sua posição, de ter prejuízo. Ou seja, quando você está comprando nas opções, literalmente você está apostando no que você está fazendo. E dentro das operações de call, que terão resultados com o mercado para cima, ou seja, com o seu ativo precisando subir de valor, com o relógio precisando valorizar, você só teria lucro se o mercado subisse. Ou seja, o Andrezão apostou na alta do relógio. O Andrezão operou uma notícia. O Andrezão operou um evento que talvez nem tenha acontecido. E agora? Nossa, Wes, mas 33% de chances são bastante. Olha só, 33% de chance dá para acertar. 33% de chance no mundo dos relógios, no mundo de qualquer outra coisa que você estivesse negociando através de um contrato, mas dentro das opções você tem tempo, e normalmente o tempo que nós vamos operar é só de 30 dias, e aí a sua aposta precisa dar certo em 30 dias. E agora? Se você fizer isso. Aí, aí a sua chance de errar essa operação vai para 95%. Mas esse era o cenário do Andrezão, do vendedor. E agora? Agora nós vamos para o nosso cenário, para o cenário que vocês vão se preparar para jogar. E agora, o cenário dos vendedores. Agora a parada muda, porque eu sendo vendedor, vamos lá, você vai enxergar junto comigo. E agora? Agora eu sou vendedor? Os cenários são os mesmos, mas as condições aqui em cima não são as mesmas, não. Vamos lá? O relógio continua valendo 100K. Continua. Mas agora eu sou o vendedor. E agora a parada é outra. Eu sou o vendedor. E se eu sou o vendedor, o que eu tenho? O vendedor tem crédito. Eu não tenho débito, eu tenho crédito. Crédito de quanto? Mais 10K. Para vender o relógio a 120K. Que se acontecer, também é lucro. Ou seja, dois cenários positivos. Beleza. Vamos para os cenários de novo? Eu já recebi 10K. E agora? Agora no primeiro cenário, puxa vida, o André estava certo e comprou o relógio de mim por 120K. Por 120 não, por 130. Ou seja, no primeiro cenário, lucro de 30K. E eu já volto nesse lucro de 30K porque eu sei que às vezes tem algum mimimi por aí, né? Mas lucro de 30K. Lucro. Segundo cenário, o relógio caiu para 119. E agora? Lucro de novo. De 10K. Eu já recebi os 10K. Terceiro cenário, o relógio caiu de valor para 99. Olha só, lucro de volta de 10K. E agora eu tenho uma operação com 100% de lucro. E aí eu sei que de repente alguns de vocês vão ficar presos nesse cenário aqui, ó. Não, aqui se eu tivesse só o relógio e vendesse ele nesse exato momento do mercado, eu teria 45 mil reais de lucro e não 30K. Mas aqui você se esquece do detalhe que você negociou isso 6 meses atrás. E você sabia que esse relógio era para 145 ou não? Não sabia. Ou seja, você escolheu, aceitou onde você gostaria de vender o seu relógio
pelo preço que você gostaria de vender o seu relógio e ainda recebeu o dinheiro para isso. Ou seja, é um cenário de lucro, sim, não se iluda. E um super lucro e três cenários de lucro. Ou seja, olha a minha diferença em ser vendedor ou ser comprador. Ao ser vendedor, eu sei exatamente o que eu quero. Eu sei exatamente onde eu quero vender. E eu sei exatamente o que eu gostaria de estar fazendo dentro da minha operação. E isso muda totalmente o que eu estou fazendo. Você quer Por que eu pare? quê? Ah, se Ah, foi desse. parei, acabei de achar aqui. Aí muda totalmente como eu caminho dentro da minha operação. Por quê? Porque você saber exatamente o que você quer da sua operação, o que você gostaria de fazer para a sua operação e principalmente como você gostaria de fazer a sua operação, é um dos poderes, dos superpoderes de você operar as opções. E agora, com esse exemplo do cotidiano, com um exemplo que realmente você consegue transportar para a sua vida. Poderia ser um imóvel, poderia ser um carro, poderia ser o objeto que você quisesse. Mas agora eu quero sim que você transporte para dentro do universo das ações. Imagine se o seu relógio fosse Petrobras. Imagina se o seu relógio fosse Vale. Se o seu relógio fosse Banco do Brasil. Não importa, as opções são apenas contratos que vão te dar esses poderes que você acabou de enxergar. E aqui nós falamos só da venda da call, que é a venda da opção de compra. E agora, quando eu falo para você que é a venda da opção de compra, eu sei que você já não se complica mais por aí. Por quê? Porque as opções são apenas um contrato. E se é um contrato, eu posso vender ou comprar. E nesse caso, nós só escolhemos ser o vendedor. E o vendedor? Crédito. Crédito para você conseguir investir, reinvestir esse dinheiro que você já recebeu na hora que você fez a venda dentro de um ativo de oportunidade, dentro da ação que você gostaria de ter na sua carteira, gerando fluxo de caixa, gerando dividendos extras. Por quê? Porque eu deixei de ter o relógio? Não, né? Mas e se o relógio fosse as ações de Banco do Brasil? Ou seja, eu estaria participando dos dividendos de Banco do Brasil e dizendo que eu venderia lá para frente Banco do Brasil. E só venderia Banco do Brasil lá para frente se de fato ele estivesse acima do valor que eu negociei. Ou seja, consegue entender o quanto isso pode ser multiplicador para sua carteira? Mas tenha certeza, isso precisa ter disciplina, precisa ter precisa ser respeitado os pilares que nós vamos ensinar para você aqui, para que você de fato consiga executar essas estratégias com simplicidade, com tranquilidade e possa realmente escolher bem o que faz sentido para a sua carteira. Porque de repente, no universo da sua carteira e das ações, você olha para isso e fala assim: mas eu não gostaria de vender as minhas ações? Aqui no exemplo do relógio ficou fácil, não é verdade? Você pode olhar para ele e falar assim: ah, um relógio eu venderia, mas as minhas ações eu não venderia? E você deve mesmo fazer esse questionamento para você. Por quê? Porque nós não estamos aqui para dizer que você deveria vender as suas ações. Eu acho que você deveria encontrar dentro de todas as ações que você tem, ou dentro de todas as ações que você gostaria de repente incorporar à sua carteira, qual ação você aceitaria comprá-la, mas também aceitaria vendê-la com rentabilidade e valorização. Ou seja, a sua missão para operar as opções é respeitar um único pilar. Só opere as opções em ações que você teria na sua carteira. E depois disso, respondido e bem fixado na sua mente, aí sim você vai encontrar uma ação onde você gostaria de aplicar esses passos simples, onde você pode desejar sair dela com rentabilidade, valorização, no preço que você escolheu, no tempo que você escolheu e como você escolheu. E isso pode ser muito multiplicador e transformador para sua carteira. Beleza? Esse era o exemplo que eu queria trazer para vocês aí. Todo mundo me acompanhou? Tranquilo? Top demais, gostei. Todo mundo junto comigo mesmo? Então fechou, fechou. Léo, top, bora lá. Tô aqui, tô Ó, aqui. Gostou, uniformizado. né? Ó, Agora sim. tamo aí, ó. Boa.
Deixa eu colocar eu do ladinho aqui. Bora, bora. Eu vi poucas dúvidas aqui. Eu vou só responder enquanto você estava explicando, eu estava anotando as dúvidas. Boa, boa. Uma coisa que vocês precisam entender, e foi o exemplo do Wesley ali, ele citou justamente para que isso ficasse bem claro, é que o comprador, ele sempre vai apostar na alta. E nós não somos igual o Danilo ali que tá apostando na Bet, no Palmeiras, para tentar aportar em Gary. Não, nós não fazemos assim. Nós não apostamos. Quando a gente calcula o valuation de uma empresa e a gente determina o valor justo dela, realmente você tem que comprar a empresa. Então, nós normalmente vamos comprar sempre no mercado e nas opções nós seremos a parte vendedora, seja de call, seja de put. Mas nós estamos falando de call aqui agora, né? Então, lá nos cenários que o Wesley explicou, tanto pro lado do Andrezão quanto pro lado dele, vocês perceberam que o comprador ele só ganha se o relógio realmente valorizar. E o vendedor ele ganha nos três momentos, porque a gente concorda o preço que a gente quer vender. Uma coisa que vocês não podem ficar presos, né? Que foi exatamente o cenário um do vendedor quando o relógio valoriza. E aí eu vendo um pouquinho abaixo do que eu poderia vender no momento. Você tem que entender que você concordou com isso antes. Você concordou com isso antes, então você não está saindo no prejuízo. Você está saindo no lucro. Seu relógio era 100k, você comprou 90, você vendeu a 130 lá, né? Ganhou os 10 reais, os 10 mil de prêmio, que é aquele adiantamento, e aí mais 120 depois. Então, o Andrezão, quando ele apostou na alta do relógio, ele correu um risco igual o Danilo tá correndo na bet ali do Parmeira ganhar. Se não, ele vai perder. Agora a bet vai ganhar de todo jeito, porque a bet tá vendendo. Nós que vamos, e vocês vão ver aí na progressão das nossas explicações, nós que vendemos, a gente já concorda porque a gente já sabe o que nós queremos vender, ao preço que nós queremos vender, que tempo que nós queremos vender. Não tem como dar errado. Não tem como dar errado, entende? E aí sim, o apostador às vezes ele pode ganhar mais. Óbvio, ele está apostando. Então, se o relógio subisse para 1 milhão, imagina que o relógio subisse para 1 milhão. O comprador ia comprar o relógio, o André ia comprar o relógio do Weslão a 120 mil, mais os 10 mil lá que o Weslão já tinha concordado. Mas você percebe que o Weslão garantiu esses 130 mil na época que o relógio valia 100. Por um acaso aconteceu do relógio valorizar para 1 milhão, e aí você tem um valuation na sua mão para te ajudar com isso, né? Por isso que você tem, é derivativo de ação, tem que saber mexer com a ação primeiro. Você tem o valuation na sua mão para saber disso, que o relógio não vai valorizar para 1 milhão, mas mesmo que valorize, você concordou em entregar 130, 30% de valorização. Então é isso que mais complica ali a galera. E outra dúvida que eu vi que vocês tiveram, o comprador, o Andrezão, ele tem o direito de comprar o relógio. Direito. Direito. Ele não tem o dever. Então, no cenário 3 ali, que o relógio estava 99 mil reais no dia do vencimento do contrato. Aí o Weslão chegou lá nele e falou assim: Ô, e aí, vai querer comprar o relógio a 120? Aí o Andrezão olhou, ligou pro Pedro e falou assim: Não, tá 90, o Pedro tá 99 reais no mercado. Não compra dele, não. Então, o Andrezão, ele tinha o direito de obrigar o Wesley a vender a ele 120. Agora o Wesley tem direito? Não. O vendedor tem obrigação. Nós somos obrigados a cumprir com o que a gente concordou. Se o André quisesse obrigar o Wesley a vender a 120, mesmo o relógio estando 99, o Wesley ia vender. Só que é óbvio que o André não é louco para obrigar o Wesley a vender a 120, sendo que está 99 no mercado. Não faz mais sentido comprar 99 no mercado. Eu queria que ele Agora, fosse, né, Léo? Queria que ele fosse. Não tem se problema. ele fosse doido, seria bom, né? Agora, quando o relógio está 1 milhão, imagina se o Wesley também tivesse direito de não aceitar. Não, agora que tá 1 milhão, não aceito vender, não. Não, peraí, mas Rasga o contrato. eu te paguei o prêmio lá atrás, meu amigo. Você é obrigado a cumprir com isso aqui. Então, o vendedor, ele sempre tem a obrigação de entregar aquilo que ele tá vendendo. Afinal, ele vendeu antecipado. Então, como que eu compro uma casa do seu e você não quer me entregar a sua casa? Tem jeito, né? Então, você tem a obrigação e o comprador tem o direito. O comprador, como ele paga o prêmio antecipado, ele já sai perdendo, né? Ele já paga o prêmio antecipado, ele já sai perdendo. Ele tem esse direito de fechar a negociação ou não na data. Beleza? Top, top. E é Aí, isso daí mesmo, o Vandro resumindo, falou ali, né? Foi exercido? Isso aí, tá bom? Você foi obrigado, né, a comprar, foi obrigado a vender, você foi exercido.
tá bom? É literalmente isso. Isso Seria uma aí. venda consignada? Tipo isso. Você vai na Isso aí. lojinha de roupa lá, você dá Isso uma aí. entradinha no vestido, e aí você depois não quer, devolve o vestido e tal, pagou só a entrada. Exemplo, beleza? E aí você Isso. não é obrigado a comprar o vestido. Mesma coisa. Só que ao invés do vestido, ao invés do relógio, ao invés da casa, nós mexemos com derivativos de ações, que são as opções. Então a gente vai fazer com a Petro, vamos fazer com a Vale, vamos fazer com as ações que teoricamente você quer fazer, né? E o exemplo da bet foi legal, né, Léo? Porque é legal usar as bets aí, né? Porque imagine, é legal até o jogo do Tigrinho mesmo. Qual é a diferença você ser vendedor? Se você sendo vendedor, você seria o dono do jogo do Tigrinho? Beleza? Você sendo a bet, você é o dono da bet. E aí, quem ganha mais? Os apostadores ou a bet? Entendeu? É literalmente você escolher ser a parte vendedora do contrato. É um contrato mesmo, galera. Só que, sendo um contrato, é mais do que óbvio que você não consegue da noite para o dia mudar esse contrato. Como o Léo falou, você não vai rasgar esse contrato, não tem como isso ser feito. Eu sei que às vezes tem alguém aí já dentro da live que já está um pouquinho mais avançado nas opções. As opções, inclusive, vão te dar esse poder, inclusive, de você poder modificar o seu contrato. Mas isso é tema para um outro momento e para outra coisa. Mas contrato feito para cumprir. Por quê? Porque nós vamos ensinar vocês a operar as opções de maneira correta, clara, com o racional certo. Porque esse racional que a gente explicou para vocês é um racional sem risco. É risco zero. Por quê? Porque você concordou, como o Léo acabou de reforçar agora aqui, você concordou em fazer aquilo há meses atrás. Ou seja, agora você vai simplesmente colocar o lucro no bolso, bola para frente, escolhe outro relógio, outro ativo, outra ação e segue o jogo de novo. Você pode fazer toda a rentabilidade de volta e agora, com o seu dinheiro corrigido no exemplo do relógio, em 30%, né? Em 30%. Ah, Merlindo falou ali o resumo, né? O risco é você ganhar menos, ou seja, não tem risco. Na verdade, é zero risco mesmo quando você é vendedor, porque você está concordando fazer aquilo que você falou que ia fazer. Então, não tem risco. O risco é zero. Ah, eu posso ganhar menos, dependendo do cenário, menos do que teoricamente uma pessoa que não fez o contrato poderia ganhar? Sim, poderia. Mas aí é exatamente isso o benefício do contrato. Você fez muito antes. Você já garantiu muito antes. No nosso caso aqui do relógio foi 6 meses. Mas poderia fazer 2 anos, poderia fazer um mês, enfim. Então a gente antecipa esse ganho. E aí você concordou. Então é zero risco. Você já concordou. Calculei o valuation. Imagina o seguinte cenário. Calculei valuation de BB Seguridade. E aí, vamos fazer aqui só um exemplo, como se fosse o relógio, beleza? Como se fosse o relógio. Calculei o valuation BB Seguridade e eu sei que o valuation BB Seguridade é 37 pila, é o meu preço teto. Beleza? 37 pila, meu preço teto. E aí o Andrezão recebeu uma informação privilegiada do Wesley que o Banco do Brasil vai começar a vender seguro de carro também. E aí a BB Seguridade vai ultrapassar a Porto Seguro na venda de seguro de carro. E aí o lucro vai crescer pra caramba e a BB Seguridade vai subir pra R$ 42. Informação privilegiada do Wesley. Aí o Andrezão olha assim e fala, pô, então eu, Léo, aceito vender a 37. Ela tá a 33. Eu aceito vender a 37. E o Andrezão acha que vai pra 42. Só um exemplo, tá? E aí eu for falar, fala com o Andrezão, fala comigo, né? Pô, você quer me vender aí a 37? Aí eu falo assim, uai, oi, que dia? Daqui um mês. Não, concordo, vender 37. Mas para poder vender a 37, você tem que me dar um adiantamento agora. 50 centavos, R$ 1, enfim. No caso do relógio foi 10K porque valia 100 mil, né? 50 centavos, R$ 1, tá, beleza. Então, daqui um mês, eu te vendo ela a 37, beleza? E aí, a informação privilegiada do S não foi tão boa quanto a informação privilegiada do relógio. E aí, a BB Seguridade não subiu. Ou seja, chegou lá no dia do vencimento, o BB Seguridade tá a R$ 35. O Andrezão pode me obrigar a vender para ele a 37, mas tá 35. Não tem por que ele me obrigar. Então eu fiquei com 50 centavos de prêmio. E pode acontecer o cenário de ir para 42, igual a informação privilegiada do Wesley ter acertado e foi para 42. Só que aí perceba, eu calculei meu valuation, não tinha como eu saber que ia acontecer tudo isso. E a gente cria uma simulação ideal aqui para ficar didático, né? Porque na verdade não existe essas informações privilegiadas, né? É lógico. Enfim, mas então isso é didático, mas é só para poder você entender.
É óbvio que se você calcula o valuation, coloca margem e calcula o preço teto, é muito pouco provável, a não ser que aconteça uma guerra, a não ser que aconteça alguma coisa, justamente para poder mexer muito assim com o valor da empresa, por exemplo, a Petrobras. Mas se você concordou vender Petrobras, nós fizemos o valuation, Petrobras estava lá, sei lá, preço teto de 42. Com ela 29, vendeu o carro a 22, a 42, pô, subiu para 44, você entrega 42, você tá no lucro. Você concordou vender 42, entende? Mesmo que tá 44, você teve que entregar 44. Ah, mas eu deixei na mesa R$ 2. Pô, mas você ganhou toda a valorização que você tinha concordado já. E ainda um prêmio, que é esse adiantamento. Então, por isso que a gente sempre vai te ensinar a ser o vendedor. Nós sempre iremos te ensinar a ser o vendedor. Assim, o comprador, como o próprio nome já diz, ele já começa comprando algo. E ele está comprando algo que não é a ação. Nós vamos concentrar em comprar ação para aposentar. E aí vamos usar as opções para multiplicar o nosso capital através dos prêmios, que aí é o famoso dividendo sintético, né? Existe a call, existe a put. Não quer que você não quer que você pense na put por enquanto, tá? Estamos falando da call aqui, que Isso inclusive aí. amanhã vai ser a aula, vai ser sobre call. Esse exemplo aqui foi uma call. Você só não sabe ainda que é uma call. Mas daqui a pouco você vai entender que o nome do contrato, esse contrato específico, é uma call. Depois você vai aprender o outro tipo de contrato. Mas enfim, aí dentro do contrato call pode ter o André, que é o comprador, e o Wesley, que é o vendedor. Eu quero passar aqui para outros pontos. Amanhã não, semana que vem, verdade. Amanhã não, sexta-feira não. Semana que vem, semana que vem. Vambora, vambora. Vou passar aqui para os outros pontos agora, para a gente seguir como que. Porque eu até vi algumas outras perguntas ali. Ah, mas quem é que pode operar opções? Qualquer pessoa pode? Pessoas que têm R$ 5.000 investido, pode? Quem tem 10, pode? É só em lote de 100? Como que funciona? Qual que é o ganho, mais ou menos? Quanto que eu consigo ganhar com opções? E aí eu quero te abrir a mente um pouquinho para você conseguir entender o porquê que nós estamos gastando 3 lives para te ensinar sobre isso. E o porquê que eu sempre espero a finalização das turmas para te ensinar sobre isso. Porque realmente é algo que pode potencializar muito sua carteira. Não é à toa que pô, o Warren Buffett usa opções. Grande parte do patrimônio do Warren Buffett foi formado por uma opção que ele fez lá em 2008, na crise subprime. E venceu agora um pouquinho, né, Léo? Ele Venceu fez uma não faz opção muito com tempo. 15 anos. Ele fez uma opção de 15 anos de duração. A vantagem do mercado americano, né? Nós Aqui não temos nós essa, não essa temos essa liquidez, né? possibilidade, isso Mas aí. enfim, Nassim Taleb, famoso pra caramba, usa opção pra caramba. Um monte de gente, meu amigo, que você conhece, usa opções. Lírio Parisotto, que é o grandão lá, maior que o Luiz Barsi. No fundo dele, ele usa opções. Gravei vídeo já sobre. O Luiz Barsi. Quem acha aí que o Luiz Barsi... O Luiz Barsi, ele investe previdenciariamente, né? Ele quer investir para ganhar dividendo com a ação e viver de dividendo, não é verdade? Ele faz sentido ele fazer opções? Faz sentido? Você faria opções no caso do Luiz Barsi? É aquele famoso, tô ganhando 10, mas poderia estar ganhando 11, né? Com conhecimento. Tô ganhando 10, mas poderia ganhar 11. Então, o Luiz Barsi, ele também faz opções. Ô, Wesley, eu vou deixar eu um pouquinho maior aqui agora. Eu vou Manda ver, compartilhar a manda ver, tela manda ver. também. Aham, vai lá. E aí eu quero mostrar para vocês aqui o nosso querido amigão Luiz Barsi, o brabo, mexendo com Falando na tela. opções. Deixa eu compartilhar. Vocês só me confirmam? Pera aí. Opa, cancelei aqui sem querer. Vocês só me confirmam aí se vocês conseguem ver a tela. Pera aí. Eu vou ter que tirar o Weslão aqui, cara. Desculpa, Weslão. Manda Não, ver. não vou conseguir aqui, cara. Vai lá, vai lá. Eu acho que você permitiu eu compartilhar, daí não tá bugando você para compartilhar aí. Bom, pera aí que eu já vou dar. Vai dar certo aqui, ó. Você desliga a sua câmera e desliga seu microfone aí, por favor. Aí. Manda ver. Aqui que não vai dar pra vocês escutarem. Infelizmente não vai dar pra vocês escutarem, tá? Mas enfim. Liga teu, acho que dá para ouvir pelo teu microfone, Léo. Se você deixar alto aí, dá para ouvir pelo teu microfone. Enfim, ainda vai dar pra vocês verem, mesmo se vocês não escutarem, tá? Isso aqui foi uma entrevista que os caras fizeram, o pessoal do Primo Rico fez com o Luiz Bars, e o Luiz Bars estava comprando Auren nesse dia. É, provavelmente vocês não estão escutando. Tem 3,8 bi, renda variável. Aí aqui, o que eu quero que vocês vejam
aqui tá meio borrado, né? Mas vai aparecer logo em seguida. Ele tem isso aqui em renda variável, um pouquinho em renda fixa. Ele fala que renda fixa é perda fixa, mas ele tem exatamente 5% da carteira, de 5 a 10%, hein? Meio parecido com um crack, né? E aqui essa parte tá escrito derivativos. Derivativos, que é derivativos de opções, de ações, que são as opções. Aí você fica prestando atenção aqui, ó. Não sei se vai focar, né? Ó, derivativos. Ah, Léo, mas tá negativo? Calma que você vai entender o porquê que contabilmente fica negativo. É porque você vendeu algo que você vai entregar no futuro, mas você ainda tá com esse negócio agora. Então meio que você fica negativado, mas é normal, isso é só contábil, não assusta com isso aqui não. Você vai entender como que funciona. O que são esses derivativos ali? Isso era importante vocês escutarem, que a Luiz Barsi acabou de falar assim. O cara perguntou: o que são esses derivativos? E aí a Luiz Barsi foi e falou assim: são vendas de put e de call. Tá Então, dando pra ouvir sim, Léo. Pode ficar tá suave. dando? Tá, aham. Tá Então, baixinho, mas tá dando. Se você aumentar o volume aí, dá pra ouvir melhor. eu vou aumentar aqui o volume no talo, mas se a Sara acordar, vocês vão vir ninar ela aqui, hein? Ó, vê se dá pra ouvir aí, ó. Ele é um coitado, né? Só hoje foi 2 milhões, né, pai? Vai ser Perfeito, ouvindo Olha, só normal. agora, né? 1 hora da tarde já gastou 12 milhões, né? Bom, tá bom. Ah, mas olha, gastando. Ele é um coitado. É, Luiz. Agora é a hora dela trabalhar. Então, coisa assim. Bem, achei. Ó, O que são esses derivativos ali? venda de put e call. É venda aqui, velho. É de compra. enfim, se não tiver escutado também, depois eu deixo o link pra vocês, vocês vão ver, tá? Mas se tiver escutado, tá tudo certo. É venda de Deixa, put e deixa o venda de call. link, porque é bem legal que ele segue. Depois é legal quando o Barsi fala sobre isso, que o Barsi pega e dá uma risadinha assim e fala assim: isso daqui é só, é um dinheiro de graça que tá lá e a gente tá fazendo isso aqui é um dinheiro que a gente recebe dos apostadores. O Barsi fala bem assim. Então, assim, é o dinheirinho que a gente recebe, assim, vida tranquila, sossegado, recebendo dos apostadores, que são os compradores, né? Então, é isso aí, Perfeito. literalmente. Perfeito. Então, eu não sei quem me acompanhava mais tempo aí no canal, mas a gente já tem eu acho que a gente começou em 2023 ou foi em 2024 para 2025, a gente fez uma carteira só de vale para poder fazer venda de call. A gente vendia put também, fizemos algumas estruturinhas lá, mas essas coisas vocês vão aprender depois. Mas a gente usou um capital inicial de R$ 30.000 investidos em vale para poder provar para a galera se fazia sentido realmente usar as opções ou não para negociar e aumentar a nossa rentabilidade. E aí foi muito legal porque a gente finalizou um ano bem certinho e neste ano em específico a Vale caiu 7%. Então, contando com os dividendos, ficava 2% positivo, né, o retorno total da Vale. Quem comprou só Vale, R$ 30.000 em Vale, tinha perdido 7% do patrimônio, a Vale tinha desvalorizado, mas ela pagou 9% de yield, então ficou 2% positivo. Nós que fizemos as opções, a gente ficou, se eu não me engano, com a rentabilidade de 23%. Eu até peguei aqui, vocês vão entrar no canal depois, quem quiser ver, tá? Tem um vídeo aqui, ó, há 11 meses atrás. Então, há 2 anos atrás, né? Porque se há 11 meses atrás a gente postou o resultado de um ano, mais ou menos uns 2 anos atrás a gente já estava gravando vídeo sobre opções. E aí, bem aqui eu mostro a rentabilidade que a gente teve, ó. A rentabilidade aqui, o gráfico em laranjadinho é o buy and holder, o buy and holder que é normal, né? O buy and holder mesmo. E, opa, dois, já vou. Foi? Estão vendo agora? Esse 2 sempre funciona. Se nós não tivesse esse código do 2 aí, meu amigo, era lives e lives sem compartilhar a tela. Olha aí, gostei de ver, gostei de ver. Vamos 2 é o pedido adotar da isso tela, daí. Weslão. Adotar isso daí. Mas vamos lá, ó. Aqui, ó, esse vídeo aqui, quem quiser ver, tá? Então, melhor estratégia de Vale 3 e tal, a gente testou um ano. E realmente a gente gravou vídeo todos os meses durante um ano, mostrando. Igual eu mostro minha carteira, né? Eu nunca escondi nada pra vocês, sempre mostrando. E aqui era o resultado consolidado. E a gente lançou tudo no planilhinha, porque hoje em dia é difícil. Na verdade, não existe um consolidador de opções, né? Esse é o desafio da Ward. Ser um Isso aí. consolidador que também pega as opções. É um desafio mesmo, porque isso é bem difícil. Mas aqui você consegue ver que o buy and hold puro, que é o laranjado, tinha começado. A gente começou com R$ 30.000 e finalizou o ano com 30.853. Então, quem era buy and hold ganhou os dividendos lá, mesmo com a desvalorização da Vale, que você consegue ver que a Vale desvalorizou, né?
mas com os dividendos finais lá, a gente ficou com basicamente uns 2, 3% aqui de rentabilidade. Isso em um ano, tá? E aí, o buy and holder que compra as ações, mas usa as opções como dividendo sintético, olha só a bagaceira que nós fizemos aqui, ó. Os 30 mil viraram 36.922. Eu até, acho que, se eu não me engano, por aqui, ó, rentabilidade dos últimos 12 meses, 23,92%. Em média, e nessa época eu fazia os prêmios de opções e ia comprando fundos imobiliários com os prêmios, né? Mas enfim, aqui a gente consegue, aqui vocês conseguem ver bem bonitinho, ó. Até pode dar o zoom lá quando você tiver, acho que no celular dá pra você dar zoom no YouTube. Dividend yield foi de 7,27. O nosso dividendo sintético foi de 20,55. Então, a gente realmente fez muito dinheiro com opções. Se a gente não tivesse usado as opções, a gente teria rendido o normal do buy and hold, que já não é ruim. Não é ruim, né? O buy and hold, se você fizer um buy and hold comprando certinho, fazendo valuation, comprando quando tá descontado com margem, cara, você já vai aposentar. Você já vai aposentar. Mas se você faz isso com as opções, de maneira correta, né? Sem apostar, aqui neste ano a gente ganhou 20%. Top, porque foi favorecido pelo mercado mesmo. Toda vez que a gente colocava o relógio para vender a 120, o relógio caía. E aí a gente ganhava muito prêmio. Então, às vezes você vai ser favorecido pelo mercado também ali nas opções. Mas mesmo que a gente fosse desfavorecido pelo mercado, a gente ia ter batido o dividendo sintético ali, né? E aí isso vai mudar conforme o tempo vai passando. Tem ano, eu vou até te mostrar o que eu ganhei de opções aqui em três ações bem conhecidas que vocês têm provavelmente na carteira neste ano agora. E isso vai mudando. Só que entre aposentar daqui 30 anos e entre aposentar daqui 20, eu prefiro aposentar daqui 20, né? Então vou utilizar. Eu gosto do meu dinheiro, gosto da minha esposa, dos meus filhos e de comer carne junto com meus parceiros. É isso que eu gosto. Gosto de investir? Gosto também, mas eu uso o investimento para isso. Para eu conseguir essa liberdade. Então, tudo que eu puder aumentar minha rentabilidade, a segurança da minha carteira, para me prover isso de maneira mais passiva, de maneira perene e de maneira mais rápida possível, eu vou fazer, né? Então, sempre que eu costumo falar quando tem os caras do fundo imobiliário que criticam as ações, aí eu falo, pô, eu gosto do meu dinheiro. Se as ações forem ruins, eu vou vender a ação, eu vou ficar só no fundo imobiliário. Mesma coisa que eu falo pra galera que gosta de ação, gosta de fundo imobiliário. Pô, eu gosto do meu dinheiro. Se fundo imobiliário fosse ruim mesmo, já fiz conta, moço, eu já fiz backtest. Se fosse ruim mesmo, eu vendia e ficava só nas ações. Se as opções não fossem boas, eu não fazia. Então, o problema é que a galera quer tirar o máximo de tudo e às vezes fica apostando, né? Aposta nas small caps nas ações, aí investe em fundo de muito risco. E aí, ao invés de ter uma rentabilidade legal, pode até ter uma rentabilidade legal durante um período, mas depois acaba com a rentabilidade com algum erro que acontece. A gente não faz isso nas opções, tá? Não fazemos isso nas opções. Então, as opções não é um bicho de sete cabeças. Mesmo que fosse, nós ia pegar sete espadas e cortar cabeça por cabeça para você entender cada uma delas. E a intenção é que você consiga, presta atenção no que eu vou te falar, tá? Porque isso aqui não é coisa de gênio. A intenção é que você consiga 1% a mais de rentabilidade no ano. 1% a mais. Se você conseguir 1% a mais, já tá top demais. Você já vai aumentar muito, mas muito seus resultados. 1%. Tá entendendo que... Lembra quando eu te ensinei sobre aluguel de ações e falei assim, pô, não faz sentido você não usar isso aqui, cara. Mesmo que seja 0,3% a mais, você vai aumentar sua rentabilidade, você vai aposentar mais rápido. E você consegue usar as opções para ganhar. É porque aqui foi fora da curva mesmo, a gente fez muito, muito bem, Papai do Céu ainda ajudou a gente, né? 20%. Mas vou mostrar o que aconteceu neste ano. Neste ano. Ó, peguei aqui janeiro de 2026 e alguns meses de 2025, tá? E aqui fui bem sincero mesmo. Sendo bem sincero com vocês, às vezes eu esqueço de fazer as opções, porque você sabe que eu gravo com você aqui, então quase todas as operações que eu faço na frente da câmera. Isso me atrapalha pra caramba, meu amigo. Porque o Pedro e o André têm carteiras que não estão atrás da câmera. Com eles a gente consegue fazer as operações totalmente diferente. Então, às vezes, eu quero gravar hoje o vídeo aportando no ativo. Aí eu vou gravar, começo a explicar, deu 3 horas, o ativo já subiu. Não compro mais, entendeu? Mas o Pedro e o André comprou. Então, isso aqui às vezes me atrapalha, tá? Mas enfim, aqui eu deixei bem claro para mostrar para vocês o que a gente fez com o Petro. O que a gente fez com o Petro? Desde janeiro até hoje, agora, janeiro agora, né? Aí aqui você já viu que em janeiro, fevereiro e março eu não fiz opções com Petro. E aqui eu comecei a fazer as opções em abril de 2025. Abril de 2025. Esse se tornou pó aqui, é exatamente aquele cenário que o André
pagou 10 mil reais para poder ter o direito de comprar o relógio, mas o relógio não valorizou e ele não quis comprar o relógio. Ou seja, eu ganhei o prêmio de graça. Fiquei com os 10 mil reais de graça. Entendeu? Isso é a parte do virou pó. Quando não vira pó, aí a gente ou é exercido e entrega o relógio, pega o dinheiro e faz outra coisa com o dinheiro, compra outra ação, compra a mesma ação e vai continuar rentabilizando aquela grana. E aí, justamente, isso é uma maneira. Os consolidadores têm problemas para fazer isso, né? Pô, Léo, você falou que vendedor só ganha, por que que aqui tá negativo? Por que que você ficou R$ 37 negativo? Porque os consolidadores, eles não entendem, né? E é uma forma de você avaliar que se você comprou o relógio a 100, vendeu ele a 130, você teve R$ 30 de lucro. Ah, mas tava 140. Aí ele lê que você perdeu 10 mil reais, entende? Mas na verdade você teve lucro. Não tem como fazer a gente assim, esses consolidadores que puxam as informações da B3 puro e colocam dentro de uma calculadora pura, sempre vai usar isso aqui porque a maneira contábil de fazer é mais fácil fazendo assim, né? Então não leva em consideração o prêmio. Mas aqui você consegue ver que, olha só, eu consegui prêmios aqui. Aqui eu fiquei prêmio negativo porque eu entreguei as ações e aí entreguei um pouquinho, ganhei o prêmio, né? Entreguei um pouquinho depois. E mesmo olhando nessa percepção de prêmios negativos, ainda assim fizemos muitos prêmios. Aí julho aqui eu também não fiz, não sei por quê, não me lembro por que eu não fiz em julho. Aí em agosto aqui fiz, virou pó, em setembro fiz, em outubro fiz, aqui eu fiz bem certinho, né? Todo mês fazendo. Aí você consegue ver que no consolidado, somando aqui todos os positivos e os negativos, dá uma olhada aqui no que aconteceu. Eu ganhei de prêmio total R$ 7.230. Esses R$ 7.230 são de dividendos sintéticos, são os famosos dividendos sintéticos. Por exemplo, nós pagamos vários cursos, e isso não é brincadeira, não. Isso é verdade mesmo. Eu não falo isso, não. Eu falo isso para você entender que realmente isso é caro para você aprender e você tem que tomar cuidado com quem você vai aprender. Por exemplo, em MBA das opções aí do próprio pessoal ali do Luiz Barsi. 7, 8 pila e te ensina muito básico. Eu falo isso porque a gente entrou, né? Eu, o Weslão, nós pagamos um cara lá da fazenda. Como que era o nome do velho lá? Porra, era Carlos, né, cara? Era O Carlos. velhão era brabo, né, Weslão? Pô, Ensinou a gente. o, Eu e o Weslão fizemos o a velhão mentoria com o cara. Carlos foi o melhor curso que nós fizemos, na verdade Pior que mesmo. foi o melhor E curso da o vida. O cara, único que não aparece na internet. o Foi o único que melhor. não aparece na internet, não tem rede social, não tem nada, e o cara ensina de coração mesmo, e realmente ensinou opções mesmo. Então, Então, aqui, mostrando para vocês uma forma de contabilizar a rentabilidade. Aqui eu tenho uma dificuldade. Vocês conseguem ver aqui que no começo, lá em abril de 2025, eu só tinha 600 ações. No final, eu já estava fazendo com 3.500, então eu fui comprando Petro. Lembra que a gente foi comprando Petro? Foi comprando, tava barato, né? Nós fomos comprando. E aí, quanto mais Petro eu tenho, mais direito de vender Petro eu tenho, né? Se eu tenho um relógio, eu faço contrato de um relógio. Se eu tenho 2 relógios, posso fazer 2 contratos. Ou então um contrato de 2 relógios, entende? Então, quanto mais Petro eu tenho, mais Cal eu posso vender. E aí, mais prêmio eu vou ter. Aqui você consegue ver que o prêmio estava na base dos R$ 500. Aqui os prêmios já estavam 6 mil, 3 mil. Então, realmente aqui dificulta para eu fazer essa rentabilidade, porque as nossas ações cresceram muito durante o ano. Então, eu peguei uma média. A gente começou com 18 mil investido em Petro, passamos mais da metade do tempo com 150 mil investido em Petro, e hoje nós estamos com 240 mil investido em Petro, por conta da valorização da Petro e tal, né? E aí, eu peguei a média aqui, ó. Se a gente fosse pegar a média de tempo do ano, quanto que eu estava investido em Petro, na média, seria uma exposição de 120 mil, o que deu, então, 6% de rentabilidade. Esse 6% de rentabilidade é algo que eu deixaria de ganhar se eu não fizesse essas opções. Eu ainda ganharia lá os mesmos tanto que você está ganhando com o Petro, que o Joãozinho está ganhando com o Petro, o dividendo da Petro, a valorização da Petro, mas eu ainda estou ganhando dividendo sintético a mais. Você prefere ganhar 40 ou 46? Você prefere ganhar 10 ou 16, entende? E aí, se a gente fosse considerar a valorização mesmo, como se eu tivesse 240 mil, que eu só tenho hoje, né? Só em janeiro, agora em março que eu tenho 240 mil. Mas se a gente fosse considerar que eu tivesse 240 mil desde lá de abril do ano passado, mesmo assim a rentabilidade seria 3%. 3% a mais. É muita coisa, galera. Depois eu vou fazer uma continha aqui pra você ver o quanto que 3% a mais de rentabilidade é avassalador. E aí isso serve para fazer com todas, tá? Petro e Vale são as melhores para fazer, que tem muita liquidez, mas não necessariamente você não vai fazer com outras. Olha que doideira isso aqui, ó. Eu fiz com BB Seguridade. BB Seguridade, isso aqui foi falha minha, porque realmente
eu não fiz muito, né? Eu poderia ter feito mais, mas realmente é aquele problema que às vezes eu esqueço mesmo de fazer. Esse é um problema que eu tenho. Aí eu deixo pra fazer bem no finalzinho, aí eu faço, ajudo o pessoal a fazer, gravo o vídeo e esqueço de fazer o meu. É, acontece. A opção é assim mesmo. E aí, aqui, ó, olhando 2 meses que eu operei BB Seguridade, ação segura, tranquila, você já tá recebendo lá seu dividendinho. Olha lá. Vendi. Aqui no caso, eu acho que, se eu não me engano, todas foram vendas de put. E aí, olha só, eu fiz em 2 meses 0,51%. Meio por cento. Mesmo que fosse meio por cento. Se fosse só meio por cento, já tava bom. Só que aqui eu anualizei isso aqui, né? Coloquei anualizado. Se eu tivesse feito isso no decorrer do ano, teria dado 3% de prêmio. 3% de dividendo sintético. Em Banco do Brasil, olha só, Banco do Brasil. Eu fiz só agosto, setembro, novembro e janeiro agora. Foram 4 meses. 4 meses fazendo. Olha que doideira isso aqui, cara. Eu fiz 3,21% em 4 meses na minha posição de Banco do Brasil. E posição de Banco do Brasil, esse aqui é o melhor exemplo, tá? É melhor do que Petro e é melhor do que BB Seguridade. Porque BB Seguridade eu não tive a disciplina de fazer todos os meses. E eu também não tinha BB Seguridade, né? Você viu que eu comprei mais BB Seguridade quando ela caiu para 33. Então eu não ia ter BB Seguridade. Eu tinha 10 mil reais em BB Seguridade lá no início de 2025. Não tinha tanta BB Seguridade que tava 42, né? Não fazia sentido comprar. Tá vendo tanto que é importante o valuation? Ah, agora eu sei mexer com a opção, eu não vou mais calcular. Se lascou. Tem que fazer valuation das ações. Você vai comprar as ações quando elas estão baratas, né? Você não vai deixar de ser um buy and hold. E aí, Banco do Brasil é o meu melhor exemplo aqui. Por quê? Porque vocês sabem que Banco do Brasil já tem um ano que eu não compro. Tem um ano que eu não compro Banco do Brasil. Então a minha posição é a mesma já tem um ano. E aqui a gente conseguiu ver que eu fiz em 4 meses Banco do Brasil. E consegui 3,21%. Mesmo que eu tivesse feito só o 3,21%. Aqui eu só analisei, né? Dá mais ou menos 10% de dividendo sintético. Mas mesmo que eu tivesse feito só os 3%. Vamos pegar Vamos pegar uma carteira média de vocês? Carteira média de vocês. Qual que é a carteira média de vocês, será, hein? 100K? Será que vocês... A maior parte de vocês tem mais de 50 mil? Uma vez Investido? eu fiz uma pesquisa, Weslão. Hum. Eu fiz uma pesquisa numa aula de... que tava fazendo com contador. Mais de 40 e poucos por cento da turma tinha mais de 500 mil investido. O povo aqui é tudo rico. Você acha que o povo não é rico aqui? O povo é tudo rico aqui, cara. Ô, louco, mais de 500k investido, galera. Mais da metade da turma tinha mais de 500K. A não sei que me mentiram, né? Não, vamos começar a conversar mais de perto com esses caboclos aí, né, cara? Ai, ai. Mas também vocês estão no melhor curso do mundo de investimento, mas Só o isso aí Danilo que não deve ter 500K. Cadê o é. Danilo? Não, o Danilo eu acho que ele chegou a ter 500k, mas E daí gastou perdeu tudo 600 na nas Bet. bet. É, tá menos em 100. Deve estar menos em 100. Ou Ó, mas eu menos vi que menos uns 200, vai que um 100 foi no Tigrinho também. Mas a agora ele maior tá no parte curso ali aqui, melhorou. tem várias pessoas ali que tem muito dinheiro, né? Mas eu vi que tem muita gente que tem 40, 20, Tá no começo, né? 80, Uhum. 10. Tá no começo. 10. Eu vou usar aqui 10 mil reais, né? Porque se Aí, funciona pro cara que tem 10 mil, vai funcionar para todos os outros, né? isso aí. Então, se Top. funciona pro cara de 10 mil, funciona para todos os outros. Olha lá, vou pegar 10 mil reais, vou colocar o cara que tem 10 mil reais. Se eu não me engano, isso aqui é a carteira do Adeus INSS. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Léo. Você tá com 10k lá mesmo. Deixa eu ver se eu tenho 10K aqui no Adeus INSS. Vamos ver. Eu acho que tá. Se eu não me engano, tá. Ó, 8 e pouco, tem até um pouquinho menos. Ah, 8 e pouco, tá certo. Eu não fiz o aporte desse mês ainda, mas mesmo assim não vai bater os 10. Então, 8 e pouco. Vou colocar os 10 mil então. Vou colocar um aporte então nos 300 pila por mês, tá? Só 300 pila por mês. E vamos supor que você vai passar aí uns bons anos investindo. Vou colocar primeiro com 30 anos, só pra gente fazer um exemplo aqui. Com um rendimento de 0,9%, que dá 11,35, você que é aluno da geração de dividendo tem que ter. No longo prazo, 0,9. Eu exijo de vocês 0,8, né? Já é mais do que a média. Mas você que já chegou na faixa roxa, faixa marrom, tem que ter 0,9. Temos que honrar aí a peita, né? Temos que honrar a camiseta, não é possível. Então eu vou colocar 0,9 aqui. Vou colocar até 0,8. Colocar 0,8, né? Porque 10% ao ano. Você investir no Bova 11, você consegue esse trem. Mas E o olha Bova só, 11 é bom. e o Bova 11 é bom, viu? Daquele modelinho. Pegar vocês investindo em Bova 11, rapaz do céu.
Ó, 10 mil reais, 300 por mês, 30 anos, 0,8 de rendimento, você vai ter 799 mil, 800k. Vai ter uma renda passiva mensal ali de uns 6.300, beleza? O que que a gente vai fazer aqui? Eu vou colocar a minha menor rentabilidade de dividendo sintético. A menor rentabilidade de dividendo sintético que eu tive aqui foi quanto? Ó, essa aqui, anual de 3%. Tá? Então, como se, como se você fosse indisciplinado como eu nas opções aqui. Não foi só falta de disciplina, não. Eu também estava fazendo transferência de custódia e deu uma dificultada, né? Eu transferi para Casa Capital, depois fui para IQI, deu esses Isso aí. malemoleixos aí. Aí atrapalhou um pouco as opções também. E fica transferindo, não dá para fazer opção, né? Nem comprar direito, as coisas não dá. Então aqui eu vou pegar 10,03 ao ano e vou colocar. Quanto que deu mesmo? 3,07. Ó, 10,03 eu vou adicionar 3,7. 3,07. Então vai subir para 3,1. 13,1. Olha que doideira isso aqui, cara. Eu só mexi, você não tá aportando mais, o mesmo tanto de dinheiro. Olha lá, 799 vai para 1,5 milhão. Você dobrou seu resultado com meros 3%. Então, é isso aqui que eu falo, que fosse um, né? Que fosse um. Você subiu de 10 para 11. Ia subir de 799 para 980. 1% de rentabilidade no ano. Você entende que não tem como você não sentar essa bunda na cadeira e estudar? Que, Léo, não cheguei na faixa hoje. Tem que estudar primeiro, então. Estuda primeiras ações. E eu, de verdade, eu quero que as pessoas que aprendam, que vai aprender as opções agora, né? Nessas 3 aulas aí, mas depois também que vai entrar na mentoria das opções, que aí lá vai ser pauleira mesmo. Vai ser 12 semanas só de live de opção. Vai ser pauleira. Eu quero que sejam as pessoas que realmente estão dispostas a estudar. Porque as opções, elas realmente te dão um potencial de ganho maior, mas é aquela coisa. Lembra o triângulo dos investimentos? Se você fizer coisa errada nas opções, ela também vai te destruir. Então você tem que estudar para fazer certinho. No caso das ações, eu sei que tem malandro que não calcula valor intrínseco para poder entrar nas ações, não. Só vê o vídeo lá do YouTube, fala, vou comprar a BB Seguridade 33, não vou nem saber, não sei nem quanto que é o preço do valor intrínseco desse trem, mas vou comprar. Aí no longo prazo ele vai dar positivo. Se você fizer isso com as opções, esse lasca. Opção tem que ter conhecimento, tá? Eu não tô colocando medo em vocês aqui, não. É só para vocês entenderem realmente o que vocês estão fazendo da vida de vocês. E aqui dá o resultado, né? Eu sempre digo isso para vocês. A bolsa premia quem tem conhecimento. A bolsa premia quem tem conhecimento. A bolsa premia 1% de rentabilidade a mais que você conseguir. Aí você conseguiu lá uma rentabilidadezinha a mais. A média é 0,7, você conseguiu 0,9 porque você estudou. E aí agora você sabe comprar bons fundos, boas ações. Às vezes você consegue até 1% ao mês. Né? O Gary 11, o TXF lá, não é? Até 1% a mês você consegue. 0,9. Aí você alugou seus ativos. Aluga os ativos mais 0,3. Aí você faz umas opções mais 1%. Aí você começa, né, cada vez mais a aumentar a sua rentabilidade, você economiza muito tempo. Ou você vai aposentar melhor, ou você economiza muito tempo, né? Olha que doideira. Vamos voltar por exemplo aqui, ó. 10% você demoraria, era 10,03, né, para ficar bem exato, ó. 10,03. Aqui, você demoraria 30 anos para aposentar com a renda passiva de 6 mil. Se a gente aumentasse 3% nesse negócio aqui, 3% só. É 3,1 para ser exato também, né? Vamos ver quanto tempo você demoraria para ganhar os mesmos 6 mil, porque aqui subiu para 15, né? Vai aposentar muito melhor. Mas vamos supor que você quer os 6 mil e você quer aposentar o mais rápido possível. Então vamos ver quanto tempo diminuiria. Vamos colocar 25 anos? Ó, 25 anos ainda é 8 mil. Vamos colocar 23, eu acho. 23, 6.500. Olha, você economizaria 7 anos da sua vida. Você ia sentar a bunda na cadeira e estudar agora um ano, 12 semanas, na verdade, aí já dá para você aprender. Você ia estudar 3, 4 meses aí, para poder economizar 7 anos da sua vida. Isso considerando que você ia parar aqui de investir, né? Se continuasse investindo, você ia ganhar muito mais rentabilidade. Ó, você Não, quer ver o e isso estrago? considerando só 1%, né, Léo? Imagina, né? É, Pra eu tô gente. considerando, na verdade, aqui, pra gente ser justo, os 3,07% que foi a minha menor rentabilidade das opções. Eu poderia considerar os 9%, 10% aqui do Banco do Brasil, Sim, sim. poderia considerar os 6% aqui da Pé, poderia considerar os 20% lá de Vale, né? Eu Aham. pegando a menorzinha, Wesley. Top, top demais. E aí, você começa a ver estrago, porque aqui nós pegamos realmente uma carteirinha bem pequena, né? Mas imagina, porque dentro do Kraken, eu já ensinei para vocês, né? Mas na mentoria a gente vai reforçar isso. As opções é igual o fundo imobiliário, igual a ação.
tem a dose certa. Fundo imobiliário, se você está na faixa de construção de patrimônio, ele te ajuda no fluxo de caixa. Comprovadamente faz sentido você ter pelo menos uns 20% de fundo imobiliário na sua carteira. Mas não, se você está na faixa de construção de patrimônio, não faz sentido você ter 70 de fundo imobiliário. O ativo é bom, a fundo imobiliário é bom, mas tem que ter dosado. Ação é a mesma coisa, opção é a mesma coisa. Então não é para você ter 100% da sua carteira em opções. No Kraken é de 10 a 20% de opções, né? Lá no N, dependendo do quanto você tem de caixa. Mas vamos fixar aqui nos 10% da carteira. Esse estrago é cada vez maior quanto mais patrimônio você tem. Então, pra galera aí que tem meio milhão, esse estrago aqui é muito maior, né? Meio milhão o cara tem que aportar. Pra ter meio milhão, só de dividendo o cara já vai ter uns 5 mil, né? Vou colocar aqui que o cara vai ter uns 3 mil de aporte aí, ó. 30 anos. Só pra a gente ver o estrago que faz 3%, ó. De 10 vai ter o 14. Pô, e realmente eu entendo. Eu entendo. Imagina só o Weslão, o cara que tem 500 mil, 3 mil de aporte mensal, 10% de rentabilidade que qualquer pessoa consegue. Sim. Com 30 anos o cara já vai ter 15 milhões, cara. Aí faz sentido o cara pensar assim, ah, então nem precisa dessas opções, não sei o que, tal. Beleza, se não quiser também, fica por isso mesmo. Já tá aposentado, é isso que eu falo. Se você fizer certinho, o Kraken bonitinho, sem o N, você já vai aposentar. Dependendo do tanto de dinheiro que você tem, né? Mas imagina se você fizesse. É por que será que o Barsi faz, né? O Barsi tem 4 bilhão. Por que será que ele faz, né? Olha lá, se a gente aumenta 3%, olha esse número aqui, 14,9 milhões. 30 milhões, você dobra, né? Aí receber um dividendo de 314 mil por mês é bom demais, né? Não? Aí dá pra dar uma tranquilizada, dá pra tomar um cafezinho, comer um churrasco. Hum, mas basicamente é isso, tá? É, a intenção dessa aula hoje não é nem aprofundar muito, mas só introduzir vocês aí as opções e dizer que sim, vocês conseguem, tá? Investir em opções não é um bicho de sete cabeças, e mesmo que fosse, a gente ia simplificar pra vocês. O Leozinho não é gênio, é só um cara que estuda, de verdade. Só um cara que estuda, não tem um QI muito alto, não, não, só toma creatina e água, e um pouco de café e estuda, só isso. Ah, só isso. Então vocês conseguem também. Uma dúvida que a galera teve aí, que sim, né, faz sentido. Muita gente fala, ah, as opções só operam em lote, só operam em lote, só operam em lote. Inclusive aqui nos meus exemplos, né, você viu que é só de 100 em 100, ó. 100, 100, 100, não tem 903. Ah, não tem 1.700. Só opera em lote mesmo se for ações. Mas você consegue operar ETFs de 1 a 1. Então você consegue fazer o BOVA11 para quem tá começando. É bom demais para treinar o BOVA11. Você que tem 10 mil reais, pô, você não vai conseguir um lote de vale. Beleza, não vai conseguir. Mas você tem aí BOVA11 para operar. Até o IVVB11 dá para fazer. É mais difícil um pouquinho porque tem pouca liquidez aqui no Brasil, mas você consegue fazer também. Então, você consegue sim, tá? Fazer, mesmo que tenha um pouquinho só de dinheiro, é melhor que você comece agora do que quando você tiver mais. Beleza? Tem Muito mais melhor, alguma porque dúvida? daí a disciplina vem, né, Léo? E outra, você mesmo estando operando em BOVA, hoje BOVA fechou a 170, 170 e pouquinhos. Mas a porcentagem de prêmio, essas porcentagens que você viu o Léo fazendo, vai ser replicado nos seus R$ 176 ali mesmo. Então, a porcentagem que você vai estar fazendo para sua carteira, não se importe com o seu começo. Todo mundo tem um começo. Para mim, para o Léo, não importa onde está o seu começo. Importa que você comece direito, com o racional correto para você operar isso e com disciplina, desde agora, pequenininho. Porque a hora que chegar na carteira de meio milhão, você já viu o poder que vai ter, porque a sua capacidade de aporte, o que você construiu ao longo do tempo, te permite operar maior. Mas aí com disciplina e seguindo certinho, a história muda de maneira drástica. Então, Bova 11 é um super caminho para quem está bem no começo. Super caminho mesmo e você vai conseguir fazer os mesmos prêmios, a mesma porcentagem. Boa. Tem uma pergunta legal que o Merlin falou. Depois coloca o desconto de IR início ou esses valores são da tabela são líquidos? Mesmo que a gente coloque o desconto do IR de 15%, mesmo assim vai ficar muito, mano. E no meu caso aqui, eu paguei imposto de renda para opções uma vez só, porque eu uso compensação de prejuízo, né? Então, toda vez que uma ação cai, eu faço a venda e recompro para poder. Técnica de compensação de prejuízo, já ensinei vocês na faixa preta. As ações, as BDRs, os ETFs,
eles compensam com as opções. Todos que têm a alíquota de 15% faz compensação, tá? Só com exceção de direito de subscrição. Aí esse aqui não tem como compensar com nada. Mas ação, prejuízo que você teve na ação, você consegue compensar na opção. Prejuízo que você teve no ETF, você consegue compensar nas opções. Então, você consegue otimizar. Se você for esperto, você faz compensação de prejuízo, você paga o mínimo de imposto que você pode pagar, né? Mas uma hora ou outra você vai ter que pagar imposto mesmo. E mesmo tirando os 15% ali, você consegue ter uma rentabilidade muito top. Não dá para fazer com FIs. Inclusive, a EQI, ela tem essa funcionalidade de prover liquidez de opções para FI, mas não é para você fazer. Você não vai fazer isso com FI, pelo amor de Deus. Ah, segue o que a gente vai te ensinar. Não vai mexer com FI, com opção com FI, não. Usa os prêmios para comprar FII, né, Léo? Aí Melhor, né? sim, aí é uma história outra, e de preferência usem a oportunidade, aí sim, isso é legal, mas não faz bobagem aí não. Ó, a venda de call tem que ser no lote ou pode ser fracionado? Pode ser fracionado. Na verdade, pode ser de 1 a 1 se for ETF, é porque o ETF não fraciona, né? O lote inteiro é um. Só nas ações que os caras juntaram um lote a 100, e aí nas ações você vai ter que operar o contrato fechado de 100 em 100. A ação é assim. Então, por exemplo, para quem tá começando, talvez Itaúsa seja uma boa ação para operar, que aí você precisa de um lote de Itaúsa mais barato. Enfim, mas tem o BOVA 11 que custa 160, R$ 182, né? Então, com R$ 182 você já consegue começar a fazer opções. Léo, venda de put a descoberto tem menos risco? Meu amigo, descoberto nós não fica nem quando nós vai dormir. Isso Descoberto aí. nós não fica nem quando nós vai dormir. Pelo amor de Deus. Não existe descoberto. E aqui vai um alerta super. Olha, acho que foi a primeira vez que nós olhamos essa pergunta aí. E assim, ó, venda de call, que foi o que nós falamos nessa live inteira. Não existe a descoberto. Se você fizer isso alguma vez na sua vida, não fomos nós que te ensinamos e você está preparado para quebrar. Nunca faça uma venda descoberto de call. De put também não. Nunca, jamais. Lembra lá do exemplo do contrato? É possível você vender o que você não tem? Não é não, não se iluda que é que não é. Não é. E isso não vai dar certo de nenhum. Boa. Imagina que você vendeu o relógio pro André, você assinou o contrato que você vendeu o relógio pro André a 120 mil lá e recebeu os 10. Isso quem faz é trade. Existe isso, tá? A É. galera faz isso. Inclusive tem curso ensinando a fazer isso. É Pelo por amor de isso que Deus. as opções são tidas como aposta, né, Léo? E E os que caras muita ainda gente cobram tem de medo. você 3, 4, 5 mil real pra te ensinar a fazer isso. Então, pelo amor de 7K, Deus. 7K. É. Então, você toma cuidado com isso. Imagina que você vendeu um relógio que você não tem. E aí o relógio valorizou pra 300 mil. Aí Não, você vai ter que imagina dar para um 1 milhão, jeito. Léo. Como você falou lá, o relógio foi para 1 milhão, era um Você vai ter que dar Rolexão. um jeito de Um comprar milhão. esse relógio pra poder entregar. Senão você vai entrar em dívida. Você tem que entregar. Não tem essa opção. Não, não Não tem tem que essa história. entregar. Não tem, se lascou. A mesma coisa do outro lado. O André fez o contrato pra poder comprar. No caso, o comprador ele sempre tem o direito, né? Mas na venda de put, a gente promete que a gente vai comprar um preço. Se eu não tenho dinheiro, como que eu faço? Eu falei que eu vou comprar aquele preço e não tenho dinheiro. Então, sempre nas vendas, porque a gente só vai fazer venda, né? Aí esquece a put por enquanto, senão vai confundir a cabeça de vocês. Isso aí. Mas pensa no relógio lá. Nós só vamos vender o relógio se a gente tiver. Você não vai fazer venda de cal de Petro se você não tem Petro. E aí eu já respondo uma pergunta ali que apareceu. A gente vai usar as ações que a gente tem ou a gente vai comprar novas ações? Aí uma coisa que a gente tem que conversar que eu vou te ensinar na terceira aula. Como que a gente vai organizar para poder fazer isso? Porque a parte do A do Kraken, que é ações brasileiras, vai continuar lá. Você não vai usar as opções, as ações do A do Kraken para fazer opção, não. Não, você vai usar a ação das opções para mexer com a opção. A ação do buy and hold é buy and hold, não vai mexer com isso aqui. Tá? Então, nós vamos fazer essa diferenciação lá na terceira aula. Isso aí. E eu gosto de falar sobre isso, Léo, se você me permite um pouquinho. Manda Cara, brasa. você não pode nunca misturar o que você está fazendo pelo seguinte: imagine, você está lá com a sua carteira de ações. Aí você decide operar opções sobre toda aquela carteira, mas aquela carteira é a carteira que você quer carregar para o longo prazo. É a sua carteira para o longo prazo. Ou seja, você escolheu muito bem aquelas ações e você quer carregá-las para o seu futuro. Você é um buy and hold, vai multiplicar ao longo dos anos. Por que que você vai operar as opções em cima delas na venda de call? O que a gente acabou de falar que é a venda de call para vocês é que você aceita vender o relógio, ou seja, a sua ação, através das opções com rentabilidade e valorização. É sério que você quer vender as suas ações do A do Kraken?
Você não quer. Não faz sentido nenhum. Mas lembra que eu falei no meio da live para você que a sua missão é encontrar qual a ação que você gostaria de fazer essa estratégia. Então, a sua missão a partir dessa live é começar a pensar: poxa vida, será que eu tenho alguma ação que está num preço legal que eu poderia comprar para iniciar a minha trajetória dentro das opções? É isso que eu e o Léo queremos que vocês já vão construindo na mente de vocês, porque é assim que a gente vai trabalhar com as opções. Boa. Ou então, você pode pensar nesse momento do cenário de alta da bolsa, caso você ache que já tenha batido um preço mais alto aí de alguma ação, existe alguma ação que está tão valorizada que eu já aceito entregar este preço? Você pode começar vendendo call nessa ação também. Mas Isso aí. enfim. Tá vendo? Aí as opções começam a se tornar literalmente o que o nome delas são. Tem um universo de possibilidades dentro das opções, galera. Um universo. Isso que o Léo acabou de falar, ele fala muito bem para vocês ao longo da mentoria também, geração de dividendos. Imagina, você fazer o seu taking profit, né? E de repente você fazer a venda da sua ação através das opções, em vez de simplesmente ir lá e vender ela no home broker. Por quê? Porque você vai ser pago para vender a sua ação onde você escolheu. E isso é maravilhoso e fantástico. Vou usar um exemplo para a gente finalizar e jantar. A gente nem fez pausa essa live, né? Porque não sei por quê. Mas enfim, esqueci da pausa. É, o Fabiano falou lá, Léo, Taesa seria uma opção? Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só para mostrar para vocês uma coisinha. Foi inclusive o que aconteceu comigo, tá? Todo mundo sabe que eu tinha Taesa na carteira, certo? Todo mundo lembra que eu tinha Taesa a 33 de preço médio, lembra? Todo mundo lembra disso, né? Vendi uma call, calculei preço, valor intrínseco da Taesa e falei, pô, Taesa, valor intrínseco é R$ 39,90. Vamos lá, meu valuation. Bonitinho, calculei com vocês ainda, numa live. O que que eu fiz? Entrei, vendi uma call de Taesa, R$ 39,90. R$ 39,90 eu entrego. Beleza? Beleza. Aí, Taesa subiu pra caramba, né? Subiu pra caramba. Bateu 45. Fui exercido. Ganhei todos os dividendos que eu ganhei durante o tempo que eu tava com Taesa. Ganhei a valorização da Taesa. E tive que entregar. Nossa, mas ficou 45. Pois é, poderia ter vendido a 45, né? Mas não sabia que ia valorizar para 45. Eu capturei esse lucro antes. E aí, o que que aconteceu com Taesa depois? Aí que entra a esperteza que a gente vai te ensinar na parte das opções, né? Taesa tá na minha carteira de novo. Aí o que que eu fiz? Taesa tava muito caro, e aí não quero confundir sua cabeça, mas é só pra te mostrar que existe essa opção. Comecei a vender put. Eu aceito comprar a R$ 39,90, o valor intrínseco. Comecei a ganhar prêmio de put, prêmio de put, prêmio de put. Fui exercido. R$ 39,90. Até esse preço médio aqui tá errado. Depois mostro as notas pra vocês. Aí já tá 42. Tô vendendo call de novo. E agora eu tô vendendo call um pouquinho mais alto. 43. Tô ganhando prêmio com Taesa. Que é uma ação que eu aceito sair, porque neste preço realmente. Inclusive, coloquei um alertinho aqui, ó. Tá 45. Né? Provavelmente deve ser o strike da minha call, né? Vamos sair. Então, fazer prêmio com ações que você já calculou o valor intrínseco, né? Que você decidiu que, pô, faz sentido. Ou então aquelas ações que você separou para operar opções. Mas isso eu quero mostrar para vocês na terceira aula. Na terceira aula eu vou te dar o jeito ideal para você olhar para as opções tendo o Kraken montado. Porque quando você tem um Kraken montado, facilita demais a sua vida. O Kraken organiza tudo para você. E aí as opções vão encaixar como uma luva no Kraken, o jeito que eu vou mostrar para vocês. Fechou? Fechou, né? É isso. Beleza, beleza. Fechou. Acabamos as dúvidas, tá tudo certo. Então, fiquem com Deus aí. Papai do céu abençoe vocês. Essa live foi boa, hein? Vocês gostaram? Deu pra dar uma boa introduzir sobre opções, né? O Weslão se superou no exemplo ali do relógio, viu? Ô, louco, né? Ficou bom pra caramba, Weslão. É Então bom tá. contar uma história. Depois, na segunda aula, na próxima aula, a gente vai aprender sobre cal. E aí nós vamos pegar esse contrato do relógio e aí nós vamos Vamos jogar isso na esmiuçar ele prática. pra vocês. Isso É, aí. nós vamos na prática pra você ver quanto. Que eu nem abri o profit pra vocês aqui, não abri a Isso aí. EQI lá na parte do quanto que você consegue ganhar. Eu vi uma perguntinha aí que eu ignorei. Como que eu sei
Quanto de prêmio eu vou ganhar? Quem que calcula esse prêmio? Essas coisas a gente vai aprender na aula que vem, tá? Na próxima aula. Isso Fechou? aí. Isso aí. Então fiquem com Deus. Tamo junto. Um abraço aí, Wesley. É nóis. Abração. Deus abençoe todos vocês e tamo junto sempre, galera. Forte abraço aí. Falou.